E agora vamos lá. Ó. Equações exponenciais. A gente vai começar a ver equações exponenciais. Que aí vai começar a usar as potências, viu? Então, preste atenção. Quando você tem aqui, por exemplo, eu vou te perguntar, porque antes eu já estava dando a potência, né? Por exemplo, eu te dava 5 ao cubo e você calculava. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Né? 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 3 ao cubo, né? 3 vezes 3 vezes 3, 27. Tá bom? Só que agora eu vou fazer o contrário. Ó. Eu vou te perguntar. Ó, 2 elevado a algum número dá 32. Que número é esse? 2 elevado a quanto dá 32? Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes vai dar 32? 2 elevado a quanto? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes vai dar 128? O 3 multiplicado por ele mesmo, quantas vezes vai dar 81? O 5 multiplicado por ele, quantas vezes vai dar 125? Então, estou fazendo a pergunta ao contrário agora, né? Certo? Aí, o que acontece? A gente está vendo, né? A gente vai ver que todos esses casos aqui, eu vou conseguir achar um número de cabeça, eu vou conseguir achar um número, né, natural que vai satisfazer essas equações. Mas a gente vai ver mais na frente que, tipo, eu posso bolar uma equação aqui, eu posso pensar, por exemplo, 3 elevado a quanto dá 50? 3 elevado a que número dá 50? E você vai quebrar a cabeça e não vai conseguir fazer. Porque não existe nenhum número, né, natural, 3 elevado a algum número que vai dar 50. Porque 50 não é uma potência de 3. A gente vai ver isso também. Mas, por enquanto, vamos pegar nos que tem potência, né? Então, vê. Ó, 2 elevado a quanto é 32? Alguém lembra? Alguém sabe? 5. 5. Aí, muito bem, 5. Aí, vê só. Por quê? Porque 32 é uma potência de 5. 32 é 2 à quinta, né? Se você fizer 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, vai dar 32. 32 eu posso escrever como uma potência de 2. 32 é 2 elevado a 5. Certo? Então, eu digo que 12 elevado a x, né? É igual a 32, só que 32 é 12 elevado a quinta. Então, o que é que eu tenho? Que o x é 5. Né? O x é 5. É o que a gente vai ver, que se eu tenho duas potências, se eu tenho uma igualdade de potências que tem a mesma base, é porque os expoentes são iguais. Essa é a outra propriedade das potências que a gente vai acabar de ver. Só que essa propriedade, na verdade, a gente está resolvendo equações exponenciais, que a gente vai ver também. Então, aqui é a mesma coisa. 2 elevado a quanto é 128? Aí eu te pergunto, eu consigo escrever 128 como uma potência de 2? 128 é uma potência de 2? E sim, é 128, muito bem, Daniela. 128 é 2 a sétima. É uma potência de 2. Se você fizer 2 vezes 2, 7 vezes, né? Isso vai dar 128. 128 é uma potência de 2. Então, 2 elevado a x é igual a 128, que é 2 a sétima. Então, x é igual a 7. 12 elevado a 7, 128. Tranquilo, né? Por enquanto. 3 elevado a quanto dá 81? Aí você se pergunta. Exatamente, Caio. Você consegue achar se é uma potência fatorando. 81 é uma potência de 3? Aí você tenta ver se você sai multiplicando 3 por 3 por 3, se em algum momento dá 81. Caso sim, 81 é uma potência de 3. E de fato 81 é uma potência de 3. Você pode escrever 81 como 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 a quarta. Ou seja, 3 elevado a x é 3 a quarta, então porque o teu x é 4. Analogamente aqui, para mudar de letra, 5 elevado a que número é 125? 5 vezes 5 vezes 5. 3. 3. Se você fizer 125, é 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, 5 elevado a t é 5 ao cubo, né? Então, t é 3. Opa! Falha nossa. Certo? E aqui agora, ó, então, o que é que acontece, né? O que é que você tem que tirar daqui? Que se você tem uma igualdade de potências, ou seja, duas potências iguais, se essas potências têm a mesma base, elas têm o mesmo expoente. Então, por exemplo, aqui, ó, se 12 elevado a x é igual a 2 a quinta, é porque x é 5. Se 12 elevado a x é igual a 12 a 7, é porque x é 7. Então, para você resolver uma equação exponencial dessa, também, você só precisa tentar escrever o número daqui, né, com uma potência, nesse caso, em base 2.
Tentar escrever 81 com uma potência de base 3. Tentar escrever o 125 com uma potência de base 5. Aí fica fácil. Porque diz, né, que se duas potências são iguais, como esse caso aqui, e elas são iguais e têm a mesma base, então elas têm os mesmos expoentes. Certo? Essa é a propriedade que a gente vai usar bastante para resolver as equações exponenciais. Certo? Então, ó, uma equação exponencial, né, é uma expressão algébrica que possui uma igualdade e pelo menos uma incógnita em um dos seus expoentes. Resumindo, em outras palavras, uma equação exponencial é uma equação onde a tua incógnita, ou pelo menos uma delas, vai aparecer como um expoente. Então, por isso não é equação exponencial. É equação, lembra que a equação é uma igualdade, né? Uma expressão, uma igualdade que tem um valor desconhecido, uma incógnita. Se essa tua incógnita aparece no expoente, aí ela é chamada de equação exponencial. Então, uma equação exponencial é uma equação onde o valor desconhecido na incógnita, ou a letra, né, ela aparece como expoente. Apareceu como expoente, a equação virou a equação exponencial. Certo? Essa primeira equação exponencial, né, a gente resolveu, né, tranquilamente, né? É fácil resolver uma equação exponencial dessa aqui, tá vendo? 12 elevado a x igual a 32. A gente acabou de ver que é só tentar escrever o 32 como uma potência de 2. E aí eu já resolvi a minha equação. Mas às vezes, né, ficam as coisinhas mais feiosas, né, mais estranhas, que não é que seja difícil, né? Mas vê, o que a gente vai precisar para resolver essas equações exponenciais aqui? Algumas delas podem parecer mais difíceis. Essas aqui vão até ser simples. Conhecendo as propriedades de potência para resolver uma equação exponencial, a gente vai utilizar essas propriedades, né? E vai tentar igualar as bases nos dois membros da igualdade. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou tentar, aqui não tá, essa potência aqui não está com base 2, então eu tenho que tentar escrever esse 32 na base 2 também. Aqui não está com base 7, eu tenho que tentar escrever o 49 com base 7. Aqui não está 243, e aqui não é base 3, eu tenho que tentar escrever isso aqui como base 3. Porque depois que eu consigo escrever as duas potências com a mesma base, eu só preciso igualar os expoentes, que é a outra propriedade da potenciação. É assim que eu vou tentar resolver as minhas equações exponenciais, certo? Vamos ver alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui, ó, 2 elevado a 3x menos 1 igual a 32. Certo? Igual a 32. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que tentar escrever, como aqui está com base 2, eu tenho que tentar escrever o 32 com base 2. Mas eu sei que 32 é 2 à quinta. E o que foi que a gente viu pela propriedade das potências lá? Que se as potências são, se eu tenho duas potências iguais, essas potências têm a mesma base, isso significa que os expoentes são iguais. Então, 3x menos 1 tem que ser igual a 5. Só que, ó, 3x menos 1 igual a 5, isso é o quê? Isso é uma equação do primeiro grau, como o Caio falou, né? Que às vezes vai ter que recair em equações que a gente já viu. Então, na verdade, resolver essa equação exponencial, eu vou ter que resolver uma equação do primeiro grau. Mas eu usei as propriedades das potências das exponenciais. Então, de novo, né? Tento escrever o 32 na base 2, consegui, 32 é 2 à quinta, e aí, como eu tenho uma igualdade de potências que tem a mesma base, os expoentes são iguais. 3x menos 1 igual a 5. Isso aqui é resolver uma equação do primeiro grau. 3x menos 1 igual a 5 é a mesma coisa que 3x igual a 6, né? Passando menos 1 para o outro lado da igualdade, positivo. 3x igual a 6, 3 vezes quanto dá 6? Quanto é 6 dividido por 3? 2. Então, a solução aqui é x igual a 2. Certo? De fato, se você testar aqui, ó, 3 vezes 2, 6, 6 menos 1, 5, 2 à quinta, 32. Certo? O outro exemplo que a gente tinha lá, ó, esse aqui, como aqui está com base 7, o que é que eu tenho que tentar fazer? Transformar esse 49 na base 7, né? É fácil? É, porque 49 é 7 ao quadrado. E, de novo, né? Potências, igualdade de potências com a mesma base, igual os expoentes. Então, significa que 4x mais 3 é igual a 2. E aí eu tenho que resolver essa equação daqui. Como é que eu resolvo essa equação? E aí, 4x mais 3 igual a 2, isso é uma equação do primeiro grau. Primeiro assunto que a gente viu no ano. Ou segundo, ou terceiro. Foi bem no começo. Né? E aí, como é que eu resolvo essa equação do primeiro grau?
Lembra que a gente está acostumado a resolver a equação e dar uma resposta bonitinha, né? Inteira e tal, natural. Mas nem sempre isso acontece, como é esse caso aqui. Ó. 4x mais 3 igual a 2. Como é que resolve isso daqui? Tiro o 3 dos dois lados, né? Ou passo o 3 que está somando para o outro lado subtraindo. Né? Esse 3 vai passar para o outro lado menos 3, vai ficar 2 menos 3. Vai ficar menos 1. Certo? Daqui para cá, vai dar 4x igual a menos 1. De novo, só passei o 3 positivo para cá. E aí, ó, 4x igual a menos 1. Quem é o x? O 4 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. X igual a menos 1 sobre 4, ou menos 1 quarto. Menos 1 dividido por 4. Se eu quiser dividir, que não é necessário, mas como o Caio dividiu, se você dividir 1 por 4, né? 1, pensa que é R$1. R$1 dividido para 4 pessoas, 25 centavos para cada, né? 1 dividido por 4, 0,25. Só como está negativo, né? Ficaria menos 0,25. Ou menos 1 quarto. Né? Então, ou você faz na forma de fração, né? Aqui é a resposta na fração, ou você divide essa fração que dá um número decimal. Tanto faz. Tá bom? Então, x igual a menos 1 quarto. Beleza? Tranquilo. Coisa de aí, viu? Mais um exemplo, ó. Esse exemplo aqui agora. Aqui, ó, cuidado. Aqui não tem x2, é x ao quadrado. É porque eu não consegui deixar como potência. Porque, enfim, aqui, por algum motivo não pegou potência e potência assim. Mas aqui é x ao quadrado, certo? Então eu tenho aqui, ó, tenho 3 elevado a isso daqui, ó, x ao quadrado mais 4x, igual a 243. Ah, difícil. Em parte. Primeira coisa que eu tenho que tentar fazer é, como esse lado aqui, como essa primeira igualdade, o primeiro lado da igualdade, tá com uma potência de base 3, esquece o expoente. Não tá com a potência de base 3? O que é que você tem que fazer com 243? Tem que tentar escrever o 243 como uma potência de 3. Isso vai ser possível se o 243 for uma potência de 3. E é, né? 243, se você fizer fatorando, né? Ou na mão mesmo, né? Como você vai fazer 3 vezes 3 vezes 3, em algum momento vai dar 243. Quando você fizer 3 vezes 3, 5 vezes. 243 é 3 a quinta. Com o tempo, quando a gente vai praticar, algumas potências, por exemplo, as potências de 2, você vai ter que saber assim, né? Você vai decorar, se treinar, até a 10ª potência, né? A de 3, até 3 a quinta, 3 a sexta, você vai saber assim. A de 4, algumas também. Então, algumas potências, principalmente as pequenas, né? Você vai conseguir saber de cabeça, né? Então, é associar 243, você já vai saber que 243 é uma potência de 3, é 3 a quinta. Já fica no automático. Então, aqui de novo, né? Agora as potências não estão com a mesma base. Eu não consegui escrever o 243 como uma potência de 3. Então, se as potências agora têm a mesma base, os expoentes também são iguais. Né? Então, é igualdade, Professor, os posso expoentes dizer o também são valor de iguais. x aí? Pode. Eu acho que é 1, porque 1 elevado a 2 é igual a 1 e 4 vezes 1 é 1. 1 mais Perfeito. 1 dá 5. Perfeito. Você achou uma solução aí testando de cabeça, que é muito válido. Boa. Mas, vê, o que é que vai acontecer com isso aqui? Pela que a gente acabou de ver, né, pela propriedade lá, igualdade de potência de mesma base igual aos expoentes. Então, você ficou com x ao quadrado mais 4x igual a 5. Só que isso daqui, ó, esse 5 desse lado, se eu passar o 5 para o lado esquerdo, ele passa a menos 5, né? Então fica x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a 0. E o que é isso daqui? Isso daqui é o que a gente sabe, é equação de segundo grau, que a gente viu há 2 aulas atrás. Então, ou seja, resolver essa equação exponencial, na verdade, vai ser resolver essa equação de segundo grau daqui. Resolver as soluções dessa equação de segundo grau vão ser as soluções da tua equação exponencial. Certo? E aí, resolvendo essa equação de segundo grau, por Bhaskara, delta e afins, você vai achar como soluções menos 5 e 1, que Ian falou. De fato, uma solução. Ele achou 1 como solução testando de cabeça. Mas existe outra solução. O menos 5 também serve. E eu saberia porque são as soluções dessa equação de segundo grau. Quando você resolver, menos 5 e 1. Multiplicando dá menos 5, somando dá menos 4. Certo? Então, isso aí é resolver a equação exponencial. Certo? Tento tentar deixar os dois lados da igualdade com uma potência de mesma base e iguala depois os expoentes. E aí, quando você iguala os expoentes, você vai ter sempre uma equação para resolver, do primeiro ou do segundo grau. Isso nessas que são mais tranquilas que a gente está cobrando até então. Tá certo? Dá uma pausa e a gente volta, tá certo?